Olá pessoal, bem-vindo novamente ao meu canal. Bora levantar e resplandecer? Sou Juliana Rosa, psicóloga, e estou aqui para falar para você um pouquinho mais sobre o sofrimento humano e te mostrar que não está atrelado apenas com o pecado ou com a negligência humana. No vídeo de hoje, nós iremos desmistificar crenças e utilizar Jesus como nosso exemplo. Por muito tempo, no contexto cristão, houve uma grande dificuldade de se falar sobre saúde mental. Foi focado em tratar a espiritualidade e desenvolver o crescimento espiritual do sujeito e foi deixado de lado não de forma proposital, mas talvez por dificuldade mesmo em tratar do assunto em como devemos cuidar da nossa humanidade. É fato que quando entramos na igreja, nós queremos desenvolver, nós queremos ampliar a nossa compreensão do mundo espiritual. Porém, a gente acaba deixando de lado que operamos em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Quando deixamos de cuidar da nossa humanidade, colocamos em risco o exercício da nossa espiritualidade, colocamos em risco a saúde do nosso corpo, e isso não é bom. Se estamos doentes, isso impacta no exercício da espiritualidade. Se estamos confusos, isso impactará diretamente no exercício da nossa espiritualidade, colocando sempre barreiras para impedir com que avancemos na nossa caminhada cristã e até mesmo de viver bem sobre a terra. Todo o propósito de Jesus foi nos ensinar que nós precisamos administrar as nossas emoções, nós precisamos de cuidar da nossa saúde física e nossa saúde emocional para que possamos viver bem sobre a terra. Todos os mandamentos que está descrito na Bíblia, o objetivo final dele, quando você vai olhar em Deuteronômio, ele vai dizer para você que é para que você viva bem sobre a terra e não para que você ignore a sua humanidade e não para que você deixe de existir como ser humano. Como assim, Juliana? É possível estar na Terra e não existir? Sim. Quando nós abandonamos o nosso eu, quando nós abandonamos a nossa individualidade, passamos a agir pelo automático e deixamos de lado todo o valor da existência humana, o relacionar com o outro, o se comunicar com o outro. Em nenhum momento Deus nos pediu para ignorar a nossa humanidade. Pelo contrário, quando Deus criou todas as coisas, Ele, no final da sua criação, disse que era bom tudo aquilo que Ele tinha feito. E, diferentemente, quando Ele criou o ser humano, Ele disse que era muito bom. E o ser humano, ele foi criado com emoções, com sentimentos. Isso quer dizer que a dinâmica do funcionário humano atrai a presença de Deus, atrai o relacionamento com Deus. E muitas vezes, quando estamos num contexto religioso, quando aderimos o cristianismo, deixamos de lado o cuidado humano, deixamos de lado o valor que tem o sentir. Nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria. A tristeza, ela nos mostra que algo vai errado. A alegria nos mostra que algum objetivo foi alcançado. A compaixão nos movimenta a ter cuidado com o outro e agir não só em favor de nós mesmos, mas assim como em favor do outro. Então, quando nós olhamos Jesus como exemplo, nós podemos perceber que em nenhum momento ele deixou de manifestar as suas emoções, os seus sentimentos, ele não deixou de lado a sua humanidade. Você quer ver algo? Quando nós lemos em Mateus 26, quando Jesus participa do evento de Páscoa com seus discípulos na mesa, em um outro momento ele vai caminhando para o Getsemane. E quando Jesus caminhava para o Getsemane, ele demonstra a sua tristeza. A Bíblia diz que ele sentiu uma profunda tristeza e entrou em agonia. O que isso quer dizer? O propósito dele estava sendo cumprido sobre a terra e ele passaria por um processo até chegar na cruz, um processo de dor e de sofrimento. Sentir tristeza, sentir angústia, não quer dizer que somos fracos.
Seria então Jesus um fraco por sentir e demonstrar sua tristeza? Ele sabe que veio para estabelecer o reino de Deus, morrer e ressuscitar. O cumprimento desse propósito estava claro para Jesus, só que era inevitável ele sentir tristeza e angústia. Ele deixou claro para os seus discípulos que o existir envolve sentir. Quando Jesus estava no Getsemane, ele pediu para que os seus discípulos velassem com ele ali um período, um momento com ele, uma hora que fosse ali, para que ele pudesse se colocar diante de Deus e orar. Nesse momento de oração, você pode perceber que ele não deixou de ser humano. Ele disse bem assim para Deus: Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus não falou isso uma única vez. Ele disse pelo menos 3 vezes para Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se possível for, me poupe desse sofrimento, esse sofrimento de açoite, de angústia, dessa tristeza. Mas ele sabia que ele, inevitavelmente, para chegar à morte de cruz, ele deveria passar pelo processo de cumprimento das promessas, das palavras que Isaías, Jeremias e outros profetas deixaram registrado. Jesus não estava sofrendo simplesmente para cumprir uma promessa. Jesus estava sofrendo porque ele era humano. Ele sentia, pelo seu poder, pela sua grandeza, ele poderia anular o sofrimento humano. Mas ele não fez isso. Deus permitiu com que Jesus descesse à terra e deixasse para nós como exemplo que é possível sim seguir um propósito, viver o propósito de Deus sem deixar de ser humano. Em Lucas 22, no versículo 44, vai nos mostrar que Jesus entrou num profundo sofrimento, ou seja, num profundo estado de medo, de angústia, de ansiedade, que o fez transpirar sangue, a ponto das gotas serem grandes e rolarem até o chão. Creio que nenhum de nós vivenciou um sofrimento emocional tão profundo a ponto de transpirarmos sangue, mas possivelmente somatizamos isso de outra forma, através de enxaquecas, insônias, ansiedade ou até mesmo uma crise de depressão. Muitas vezes aceitamos melhor o sofrimento físico, mas não o emocional, por acreditar que o sofrimento emocional, o sofrimento psicológico não tem a ver com a nossa humanidade. Então eu queria te fazer uma pergunta: seria Jesus um fraco por ser humano? De acordo com um estudo científico, o fenômeno raro chamado hematidrose, que é transpirar sangue, acontece quando o sujeito entra em profundo sofrimento. O que acontece é que esses intensos estados emocionais faz com que microvasos sanguíneos que estão localizados em glândulas sudoríparas se rompam por não suportarem um intenso sofrimento psíquico. O próprio Jesus já demonstrou tristeza em outros momentos. Quer ver, por exemplo? Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele ficou irado quando entrou no templo e viu que as pessoas estavam fazendo daquele espaço um lugar de comércio. Ele teve compaixão ao visualizar uma viúva carregando seu único filho sobre o caixão. Todos esses sentimentos fazem parte do existir. Todos esses sofrimentos poderemos vivenciar em algum momento da nossa vida. A grande questão é sabermos administrar esses sentimentos. Como lidar com todos eles? Esse sentimento, esses exemplos nos mostram que tudo que sentimos, a dor da alma, ela tende a se manifestar pelo corpo, assim como aconteceu no Getsemane. Como eu disse, todos esses sentimentos e a expressão dos mesmos demonstram a legitimidade do ser humano. Eles nos sinalizam que algo pode estar errado. Quero te incentivar a olhar para dentro de si e observar o seu sofrer, investigar o que está acontecendo. Mas caso isso não seja possível, você não consiga lidar com tudo isso sozinho, nós estamos aqui para te ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar em contato comigo. Você também pode interagir comigo deixando dúvidas, comentários aqui no meu canal. Desde já eu te agradeço por estar comigo até o final e nos vemos no próximo vídeo, porque Deus tem muita coisa boa para você. Um abraço e até mais.